Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico com a Juliane aqui na Livraria Leitura, no Shopping Rio Puti, conversando sobre o estado nutricional e a atividade física nas crianças, que aliás foi o objeto do trabalho de TCC dela. Explica melhor esse tema, como é que você desenvolveu essa relação? Então, o estudo busca averiguar o nível de atividade física e o estado nutricional dessas crianças, no caso, escolares de 7 a 10 anos. No qual eu quero saber se essas crianças estão sedentárias, se elas estão ativas, no estado nutricional, se elas estão com sobrepeso, se elas estão eutróficas, ou então se elas estão abaixo do peso. E nisso correlacionar com o seu dia a dia, a questão da família e também com a questão de gênero. Esse tema é um tema muito atual, não é? Porque a gente vive num cenário onde a obesidade tanto se manifesta no sentido horizontal, num número maior de pessoas, como no sentido vertical, ela desce a faixa etária, não é? Atinge cada vez pessoas mais jovens. Como é a realidade disso nas crianças? Porque assim, o que é que os estudos indicam? Que a criança ativa, ela se torna um adulto ativo. Então, essa obesidade que a gente vê hoje em jovens e em adultos, ela é construída na infância. Então, se o seu filho ou filha é sedentário, sobrepeso, é uma tendência muito forte dele ser um adulto. Se ele permanece na adolescência ainda assim, aí fica o percentual que dizem que se a criança é sedentária é de 40% de um adulto obeso e sedentário. Se ele se torna um jovem, a probabilidade dobra, vai para 80% de se tornar um adulto sobrepeso. Então, imagina o impacto futuro na saúde. É necessário muita atividade física de cedo, então, Isso. né, para ter um adulto ativo. Uma pergunta dentro desse contexto do teu trabalho e do que ele tem de atual. A vivência hoje da infância, especialmente, ela não é mais uma vivência que ocupa o espaço da rua com a mesma frequência que antes. Exato. Então, onde a criança pratica essas atividades físicas com segurança, digamos assim? Com segurança é o que resta a maioria das pessoas, são os condomínios. E Os parquinhos, né? Playground. Playground, e o que sobra também são os shoppings. Teresina não é uma cidade de praia, né? Isso. Então, isso já, de certa forma, se favorece. A gente tem as tentativas, por exemplo, da Puticabana, desse parque que está sendo construído agora na Frei Serafim, que são tentativas de trazer as pessoas à atividade física. Certo. Isso é bom, né? É legal essa iniciativa, essas academias na praça. Muito embora a gente do Bate-Papo Acadêmico acredite que lá falta com mais... Aliás, devia ter mais frequente a presença do profissional de educação física, né? Aí é só um adendo. Essa restrição do espaço da criança se deve a essa urbanização. Perdeu-se aquela cultura do terreno baldio, da brincadeira na rua, do campinho. Da calçada. Exatamente, mas isso também por quê? Segurança. Né? Os pais optam pela segurança e muitas vezes pela segurança, por mais que tenha esse playground, a opção ainda de lazer é passiva, né? Que são o que a gente conhece dos videogames. Isso, que envolve muito pouca atividade física. Isso. Esse tema tão importante tem sido muito estudado, você deve ter tido muito capricho para escolher o procedimento metodológico. Eu pergunto, você foi a campo, você fez estudos, como você montou a amostra, por exemplo? No primeiro momento, eu busquei artigos relacionados ao estado nutricional e atividade física e quais os principais instrumentos que foram utilizados e que pudessem ser aplicados de forma simples. Simples para mim, simples para a criança, porque você fazer com que a criança entenda o objetivo exige todo um jogo de cintura. Né? Depois de estabelecido isso, aí a gente foi a campo. Eu estava no meu período de estágio, já aproveitei a escola onde eu estagiava para poder pegar essas crianças, que no caso são escolares de 7 a 10 anos, deu no total de 76 crianças, sendo a maioria meninas. Olha, que dica importante você dá para o pessoal que assiste. Ao ter de localizar, de definir a tua amostra, você, por uma questão de praticidade, foi criativa e definiu coletar os dados no espaço onde você faz, no ambiente onde você fez o seu estágio. Né? Se eu posso dar uma dica, você otimizou, né? Seu tempo, esforço. Conveniência. Essa é uma dica muito importante para todo mundo. Os desdobramentos, as conclusões.
Então, as conclusões, de modo geral, que a maioria das crianças, a maioria das meninas, pertencentes à classe C, e que, além disso, a forma de transporte mais utilizada é o carro. Dentro das opções tinha carro, moto, a pé e bicicleta. A bicicleta deu 0. Então, mais um motivo. E o que menos teve a ocorrência foi o a pé das crianças. Mostra, mais uma vez, o nível de sedentarismo, de escolha de passividade dessas crianças, principalmente das famílias. A maioria que deu na questão do estado nutricional, as meninas apresentaram baixo peso, enquanto os meninos apresentaram maior ocorrência de peso normal, sobrepeso e obesidade. Mas que, de modo geral, o sobrepeso e a obesidade se apresentaram. Isso é uma realidade que você detecta nessas crianças. Isso. E que uma outra questão, que as mães, elas influenciam nessa vida da criança. Nessa acomodação? Assim, a questão de alimentos. É a mãe que ainda é, mesmo com a presença do pai, é a mãe que dita. Você verdade. Come isso, você faz aquilo. E também mostrou-se que, quanto maior a escolaridade da mãe, menor a ocorrência de obesidade e sedentarismo. Mas, mesmo com isso, mesmo as mães tendo maior escolaridade, ainda ocorre o sedentarismo e a obesidade. Por quê? Por aquilo que a gente falou, a opção, a segurança das mães e a opção dos filhos. Então, assim, concretamente, diante da dificuldade de vivenciar o espaço urbano de uma forma mais tradicional, por conta da violência, por conta da falta de espaço mesmo, e etc. Por conta apesar de todas as dificuldades, o que é possível fazer? Então, agora, o que é possível fazer? Para equilibrar a relação entre atividade física e estado nutricional? Principalmente nas escolas. O profissional de educação física, ele tem que se mostrar mais ativo nessa área. Nós temos uma massa na nossa mão que podemos modelar a favor de um futuro positivo, né? Principalmente quando se fala de carga horária, porque conforme as séries vão aumentando, a carga horária da educação física vai diminuindo. E nós somos, apesar de licenciados, não apesar, mas também licenciados, somos da área da saúde. E quanto mais cedo nós informarmos esses jovens, informarmos a família também da importância da atividade física, de uma boa alimentação e de um descanso, melhor vai ser para o nosso futuro. O impacto na saúde, o impacto social pode ser bem diminuído. Ok. Parabenizar você pelo trabalho, pela coragem de ficar fustigando um problema tão concreto, tão real, presente na casa da maioria de nós. Esse foi mais um bate-papo acadêmico, transmitido direto da livraria Leitura, no Shopping Rio Puti.